Dimensional Sovereign capítulo 90 e 91. Abrindo uma AOC. Nesta situação, obviamente ele nunca iria selecionar a opção não. Havia apenas uma coisa a se ter cuidado. Ele não sabia dizer o que havia lá dentro. E se uma criatura horrível saísse de lá em frenesi? Ele podia ser atacado assim que abrisse a porta. No entanto, ele não podia deixar de abrir a porta. Lucas se decidiu e com cautela se preparou para a batalha. Sim. Abra. A chave de AOC foi usada uma vez. A AOC foi aberta. Lucas foi transportado para um espaço desconhecido. Você se tornou o mestre desta AOC. Você pode libertar quaisquer prisioneiros daqui ou deixá-los presos. Os prisioneiros na AOC não podem atacar o mestre da AOC. Mestre da AOC. Ele simplesmente abriu com uma chave. Mas ele se tornou o mestre da prisão espacial. Além disso, os prisioneiros não poderiam atacar o mestre da AO. Então ele estava seguro. Então, isto é uma AOC. Ele viu um espaço desconhecido no momento em que a AOC foi aberta. Era uma câmara fechada feita de pedra, sem quaisquer adornos. Havia apenas pequenas luminárias nas paredes em ambos os lados, fornecendo um pouco de luz ao interior. Se eu estivesse preso aqui, eu iria morrer de fome. Não havia comida ou água para beber. E nem mesmo o ar fluía ali. Um ser humano não teria a menor chance de sobreviver neste espaço. No entanto, havia tantos seres bizarros em Vamon que certamente haveriam alguns capazes de sobreviver lá. Não há mesmo ninguém aqui. Ele olhou ao redor. Mas a sala estava vazia. Na verdade, havia algo. Ao contrário das outras partes da sala, havia um canto que tinha uma parte escura. Será que? Lucan suspeitou da mancha escura. Quando ele se aproximou, ela se encolheu. Surpreendentemente, era uma sombra. A sombra tomou a forma de um homem humano e olhou para Luca. Era óbvio que ele estava nervoso e ansioso. Quem é aquele que adentrou neste lugar humilde e solitário onde reina o desespero? Era uma voz maligna que parecia ter vindo do inferno. Só de ouvir ela, Lucan teve uma sensação muito estranha. No entanto, ele encarou a sombra sem mostrar sua preocupação e disse: Eu sou o mestre desta AOC. Eu posso libertar ou manter você aqui apodrecendo. A sombra se encolheu com as palavras de Luca. Em seguida, ela fez uma reverência. Este humilde prisioneiro anseia pela presença do mestre da AOC. Quem é você? Eu sou um demônio chamado Sud. Demônio. Ele tinha uma forma bizarra para um demônio. Um demônio. Se você é um demônio, por que você está preso aqui? Muito tempo atrás, o senhor a quem eu servia foi derrotado pelo segundo rei demônio Coladicus. Os demônios, inclusive eu, foram presos em Alquis. Ele era um dos prisioneiros do segundo rei demônio. Meu senhor era o demônio Merik. Naquela época, ele foi morto pelo segundo rei demônio. Mas quem é você? Eu sou o soberano Luca, um comandante do exército de defesa da Vamon da Terra. Sud pareceu surpreso. Então, qual é a sua relação com o segundo rei demônio Coladicus? Eu não tenho nenhuma relação com ele. Acho que está mais para um relacionamento hostil. Sud concordou com uma expressão confusa. Eu tenho uma ideia do que aconteceu. O segundo rei demônio invadiu a Vamon da Terra e você está enfrentando ele como um soberano. Então,
Por coincidência. Você veio atrás de uma Aoki e entrou usando uma chave. Sim. Você acertou. Era bom que Luca não precisasse explicar. Sud se jogou aos pés de Luca, agarrando ele com ambas as mãos e implorou. Mestre da Aoki. Se você me deixar sair deste lugar desolado, vou me dedicar a você para todo sempre. No entanto, Luca olhou para Sud com uma cara de desagrado. Eu não posso simplesmente aceitar ele. Se fosse alguém poderoso, ele iria libertá-los com certas condições. No entanto, a presença que Sud exalava era mais fraca até que a de uma gosma. Ele praticamente não tinha nada de poder de combate. Seria inútil trazer esse vulto até sua família. Claro. Ele ainda precisava questionar a situação. Sud podia ser como Kagel, que se tornou muito mais forte depois de comer uma essência da escuridão. Neste momento, o seu poder de combate é menor do que qualquer de meus subordinados da Terra. Você pode comer algo como a essência da escuridão para recuperar o seu poder original. Sud fez uma reverência, já se desculpando, e respondeu. Sinto muito. Mas meu poder de combate não aumentará em nada. Lucan ficou pasmo. Se isso fosse verdade, Sud não tinha valor como um membro da família dele. Eu não preciso de pessoas incompetentes. Se você não provar o seu valor para mim, vou fechar a porta novamente. O corpo de Sud tremeu e ele disse. Eu sou um demônio com habilidades não combatentes. Eu não tenho qualquer poder de combate. Mas eu sei alquimia. Alquimia. Eu não posso lhe mostrar porque não tenho nenhum ingrediente. No entanto, estou certo de que posso fazer qualquer produto que você precise. Por exemplo, eu posso fazer poções com efeitos superiores. Poções geralmente apareciam quando ele matava monstros. Ainda assim, um alquimista poderia fazer poções em grande quantidade, de modo que ele seria útil. Luca olhou para Sud com uma expressão um pouco mais interessada. Então, você consegue fazer poções de cura ou poções de mana? Sim. Isso mesmo. Se você tiver os ingredientes. Posso mostrar a você agora mesmo. Que ingredientes são necessários? Uma garrafa de qualquer poção e uma essência. Não importa qual o tipo. Luca olhou para o seu inventário. Eu tenho poções e essências. Normalmente, o seu inventário continha apenas pedras lunares e poções. Mas felizmente uma essência da escuridão apareceu de um monstro. Luca entregou uma poção de cura avançada e uma essência da escuridão para Sud. Sud pegou elas e as colocou no chão. Primeiro, ele agarrou a essência da escuridão e entoou um feitiço. A essência da escuridão se transformou em pó. Sud adicionou o pó à poção de cura e entoou um outro feitiço. Em seguida, a poção de cura começou a brilhar. Está feito. Você pode analisar ela agora. Sud estendeu a poção para Luca. Medicamento regenerativo avançado da escuridão. Restaura 500 pontos de vida. Mais 3 agilidade por 30 segundos depois de beber. Oh! Lucan ficou espantado. A poção que Sud criou tinha o melhor efeito de recuperação que ele já tinha visto. Uma poção de cura avançada restaurava 300 pontos de vida, enquanto esta restaurava 500 pontos. Além disso, havia um efeito adicional. Apesar de ser por apenas 30 segundos, sua agilidade subiria em 3 pontos. Isto é muito útil. Lucan fez uma expressão satisfeita e Sud pareceu aliviado.
Eu posso fazer muitas coisas. Desde que eu tenha os ingredientes. Particularmente, se você me conceder a sua sombra, eu vou sempre fazer o que você necessitar. Estando junto de você. Minha sombra. Sim. Eu irei me tornar sua sombra. Enquanto você estiver lutando contra os nossos inimigos. Eu posso coletar uma variedade de ervas raras. Minérios. Essências e outros materiais. Há muitas coisas em nichos dimensionais. Ele poderia coletar ervas raras e outras coisas. Se assim fosse, valeria a pena aceitá-lo como um subordinado. Ok. Então, você quer se juntar à minha família? Lucan sorriu e estendeu a mão. Sud tremeu quando ele a agarrou. É claro. Senhor. O demônio Sud se juntou à sua família. Sud vai se tornar seu subordinado fiel no mundo de Vamon. O corpo sombrio de Sud foi sugado para dentro da sombra de Luca. O demônio Sud se ligou à sua sombra. Os espaços de alquimia de Sud pertencem a você. 100 espaços de Sud foram adicionados ao seu inventário. 1. Inventário de 100 espaços a mais. Lucan ficou surpreso. Atualmente, a armadura completa do Lorde Canissal conferia a ele apenas 30 espaços. Agora que ele tinha Sud, esse número aumentou em 100 espaços. Senhor, você pode usar meu inventário livremente. Basta deixá-lo parcialmente vazio para que eu tenha espaço para colocar os ingredientes que eu coletar. Houve um som sinistro vindo de sua sombra. Era um tipo de telepatia. Ok. Vou me lembrar disso. Lucan saiu da Aoki com um sorriso. A Aoki desapareceu e Lucan retornou à floresta onde ele tinha lutado contra o Lorde Hatia. Devo voltar agora. Kang Junho estava prestes a voar de volta. Quando? Senhor. Espere um minuto. Sud pediu apressadamente. Sud encontrou uma essência da escuridão nos arredores. Sud tinha encontrado uma essência naquela área. Lucan sorriu. Ele parecia mesmo bastante útil. Mais alguma coisa? Nada. Senhor. Ok. Então eu vou retornar. Lucan voou para o alto e partiu rumo à zona de segurança do Exército de Defesa. Quando ele voltou para dentro da barreira mágica, uma mulher usando uma capa longa se aproximou dele. Comandante Luca. Você retornou em segurança do campo sanguinário. Gostaria de voltar para a sede agora. Eu vou sim. Luca assentiu e a mulher estendeu as mãos até ele. Obrigado pela sua colaboração. Assim que você voltar, você será recompensado por suas realizações no campo de batalha. Lucan foi cercado por uma luz brilhante. Você acumulou 642 pontos de merecimento no campo sanguinário. Agora, você será recompensado por suas realizações. Você subiu 2 níveis. Seu carisma aumentou permanentemente em 1 ponto. Opa! 2 níveis. Ele foi para o nível 47. Além disso, seu carisma também tinha subido em 1 ponto. LV 47, e 0. 0%. Guerra intermediário. Pontos de vida. 3.110 de 3.110. Mana. 2.780 de 2.780. Força. 51, mais 5. Agilidade. 52, mais 5. Inteligência. 48. Sorte. 9. Carisma. 17, mais 4.
Ao contrário de antes. Havia uma avaliação por eventos. Toda vez que ele voltasse para a sede do campo de batalha, ele seria imediatamente recompensado pelas conquistas acumuladas no mesmo dia. Que mina de ouro! Ele via claramente por que Raikar recomendou o campo sanguinário. Era perigoso. Mas era definitivamente o método mais rápido de crescimento. Essas palavras eram a mais pura verdade. As habilidades de Ayun foram aprimoradas. As habilidades de Keirun foram aprimoradas. As habilidades de Melinad foram aprimoradas. As habilidades de Sud foram aprimoradas. O poder dos membros de sua família subiu mais uma vez. Sud, que ele acabou de recrutar, também foi incluído. Em seguida, uma mensagem apareceu. O espaço de alquimia de Sud foi ampliado. O inventário de Su aumentou para 120 espaços. O incremento nas habilidades dele aumenta o número de espaços. Seu padrão de crescimento era diferente dos outros. Era muito bom para Luca. A porta para Valmont se fechou. Depois de voltar para a sede, Luca recebeu a mensagem de que seu tempo em Valmont se acabou. E ele acordou. No dia seguinte, às 8 horas da noite, a advogada Hannah Yonsu veio vê-lo depois dele retornar para casa após aquela longa noite de trabalho duro. Horror! Será que eu vim muito tarde? Não se preocupe com isso. Aliás, você já comeu? Lucan perguntou educadamente. Hannah Yonsu sorriu. Ainda não. Eu queria resolver isso aqui primeiro. Ela trouxe 2 caixas. O que é isso? Eu trouxe em 2 caixas. Só para não vir aqui de mãos vazias. Entendo. Luca não discordou e acompanhou ela para o sofá da sala de estar. Aconteceu alguma coisa? Por favor. Verifique isso primeiro. Os soberanos entraram em contato conosco para lhe enviar uma quantia de dinheiro. Um total de 3 bilhões e 600 won foi depositado na conta dele. 3 bilhões e 600 won. Era o preço conseguido na negociação das pedras lunares. A quantia monetária de cada soberano estava detalhada em um relatório. Parece que está correto. Ele conseguiu mais de 3 bilhões de won. As pedras lunares eram como amuletos de boa sorte para Luca. Uhul! Eu posso comprar um edifício com isso. Ele anteriormente havia recebido uma mensagem de texto dizendo que o dinheiro tinha sido repassado para o escritório. Hannah Yonsu tinha vindo ali diretamente para entregar a ele o dinheiro e também o relatório. Ela disse com um sorriso tímido. Então, a parte do trabalho está feita. Não se preocupe. Eu vou cuidar das questões legais relacionadas com os impostos. Eu sou grato por você estar sempre me ajudando. Mas você ainda se recusa a negociar com a Dragão Negro. Parece que você está negociando pedras lunares com os outros soberanos. Mas não com a gente. Não. Não. A negociação está aberta. O preço é de 30 milhões de won por pedra lunar. Contanto que você também me forneça 15 essências para cada pedra. Luca ofereceu a ela as mesmas condições que ele tinha oferecido aos outros soberanos. Se ela aceitasse, ele seria capaz de fazer trocas em grande quantidade com o escritório de advocacia Dragão Negro sem precisar dos outros soberanos. Hannah Yonsu fez uma expressão angustiada e disse: Aguarde um momento. Ela ligou para alguém e conversou com ele por um tempo. Depois de terminar a chamada, ela olhou para Luca. Não importa que tipo de essência. Exato. Então, nós temos uma condição. Você tem que trocar um
000 pedras lunares em cada transação. 1000. Sim. Nós só aceitaremos as suas condições se você nos der uma grande quantidade. Ok. Então que tal 2000? Os olhos de Hannah Yonso se arregalaram. 2000. Isso é realmente possível. Ela sabia que Lucan tinha um monte de pedras lunares. Mas ela não esperava que ele resolvesse vender esse tanto. Ele sorriu. Talvez isso seja demais. Eu deveria trocar apenas 1000 então. Não. Não. Quanto mais você nos conseguir, melhor. Serão 2000. Certo. Hannah Yonso perguntou nervosamente como se tivesse medo que Lucan mudasse de ideia. Ele concordou. Sim. Mas como faço para concluir o negócio com você? As pedras lunares não saem de Vamon. Hannah Yonso sorriu como se ela não estivesse preocupada. Quando você entrar em Vamon, o nosso representante irá até a sua base. Claro. As 30.000 essências serão enviadas para a sua base antes mesmo disso. Por favor, entregue as 2.000 pedras semi-preciosas para o nosso representante. Fechado. Assim como na realidade. Lucan poderia negociar com o escritório de advocacia Dragão Negro em Vamon. E todos os detalhes seriam resolvidos. Ele receberia 30.000 essências. Isso não era o suficiente para aprimorar suas asas alguns estágios. Seria provavelmente possível chegar ao estágio 4, 5 ou até ao 6. O coração de Lucan começou a bater mais rápido. Hannah Yonso falou com alguém no telefone novamente e depois informou a Lucan. O valor da transação já foi depositado em sua conta. Por favor, confirme. Já? Como é que é tão rápido? Assim que Lucan terminou de falar, seu Skia tocou. O valor de 60 bilhões foi transferido para sua conta. Era uma mensagem de texto informando que 60 bilhões de won tinham sido enviados pelo Escritório de Advocacia Dragão Negro. Se 60 bilhões. Ele ficou de boca aberta. Eram 30 milhões por pedra. Assim, 2.000 pedras lunares valiam 60 bilhões de won. Ele sentiu algo estranho quando o dinheiro foi depositado em sua conta. 60 bilhões. Eu não posso acreditar nisso. Kang Junho já possuía 3 edifícios que valiam mais de 5 bilhões de won. Após o depósito dos 60 bilhões de won, em breve ele chegaria a 100 bilhões. E pensar que houve um tempo em que ele pensou que o Seung-Wan era poderoso. Claro. Isso foi apenas no começo. Ele era o mais forte entre os soberanos da Vamon da Terra. Mas ainda era surpreendente quando ele lembrava que antigamente ele morava em um quarto de pensionato que custava 250 mil por mês. Isso ainda não é nada comparado a uma corporação. Ele ganhava dinheiro todos os dias. Então ele pensou que ele devia gastar um pouco também. Ele poderia comprar edifícios. Ele iria comprar um logo que algo interessante aparecesse. Porém, ele queria gastar dinheiro em mais do que isso. Os edifícios não eram um luxo. Ele só sentia que precisava gastar dinheiro de alguma forma. Dessa forma, ele não sentiria nenhum arrependimento se morresse e fosse arrastado para o inferno. Afinal, não havia nenhuma diferença entre alguém pobre e alguém que tinha dinheiro e não gastava. Verdade. Eu irei atacar uma comida gourmet. Ele não tinha jantado ainda. Ayun estava se preparando para cozinhar. Mas Lucan decidiu experimentar uma culinária mais requintada. Ayun deve estar cansada já que ela tem que cozinhar todos os dias. Então vamos comer fora.
Era o mesmo para Colt. Hannah Yonso também tinha ajudado ele bastante. Então ele também queria agradá-la. Para onde nós iremos? De repente, ele se lembrou de um restaurante em Cheongdong chamado Alvorecer, onde o proprietário da loja de conveniência onde ele trabalhava ia com frequência. Um prato lá era muito mais caro do que o que Kang Junho ganhava em um dia. Naquela época. Claro. Havia muitos restaurantes ainda mais caros. O restaurante em Cheongdong, gerido pela sua aliada Rosina, era ainda mais luxuoso. Entretanto, havia uma razão para ele querer ir ao Alvorecer. O local tinha sido um símbolo de desespero para ele. Um lugar onde só os ricos iam. Um símbolo de soberba. Ele tinha feito o pobre Kang Junho se sentir amargurado, tornando-se assim uma memória de um momento de desespero. Agora, porém, ele não tinha mais que pensar de tal forma. Lucas se levantou. Ayun. Colt. Vamos tirar a barriga da miséria. Oi. Mesmo. Ayun e Colt adoraram a ideia. Eles ganharam poder com os avanços de Luca e agora conseguiam manter a forma humana mesmo fora do território dele. Ninguém iria olhar para eles com estranheza se eles fossem para um restaurante como pessoas normais. Doutora. Gostaria de vir com a gente. Hoje eu pago. Ai ai. Eu vou aceitar um convite desse a qualquer momento. Hannah Yonso concordou. Lucan sorriu. Então vamos até o estacionamento pegar o carro. Lucan dirigiu o Venta Classe S e armazenou o carro nos Kia quando chegaram ao restaurante. Não havia uma multidão em frente ao restaurante. Mas ainda assim seria chato se as pessoas de lá descobrissem que era o exorcista de cabelo prateado. Então ele estava usando óculos escuros e um chapéu. Vamos! Eu vou na carne. Vou pedir uns 3 pratos. Cuidado. Meu senhor. Eu como por umas 6 pessoas. Eu vou querer 4 pratos de filé. Isso era um total de 14 pratos. Aquilo era realmente possível. Em particular, Colt era um devorador voraz. Naquele ritmo, a conta passaria de 1 milhão de won. Porém, Luca nem sequer piscou. Ah! Não se preocupe, e como tanto que você quiser. Ele tinha acabado de receber 63 bilhões de won. E por isso um mero milhão era ridículo. Eles voltaram para casa depois de comer carne até o cu dizer chega. Ele não quis ver carne assada por um bom tempo depois daquilo. A porta para Vamon se abriu. 2 dias depois, ele voltou para Vamon. Luca apareceu na base do edifício Yuga, onde Keiron estava esperando ansiosamente. Senhor! 30.000 essências foram enviadas para nós do acampamento de Crodin. Não havia dúvida de que era do escritório de advocacia Dragão Negro. Crodin é provavelmente o chefe do escritório de advocacia Dragão Negro. Lucan sorriu. Não precisa ficar surpreso. É que eu troquei 2.000 pedras lunares com eles. Eu preciso fortalecer as minhas asas. HU. Eu não sei como você fez isso. Mas foi um ótimo negócio. Se você deixar algumas centenas de essências da terra e da escuridão, posso usá-las para criar mais tropas. Eu pensei o mesmo. Aliás, o representante dele já chegou. Ela está esperando na área de descanso. Vou chamá-la agora. Lucas se encontrou com uma elfa vestindo roupas coloridas, que o cumprimentou educadamente. Eu sou uma das representantes de Crodin. Meu nome é Papelio. Fui enviada aqui por Crodin.
Ela entregou um pergaminho a ele. Para Luca, o soberano mais forte da Van da Terra. Obrigado por acreditar em nós e trocar uma grande quantidade de pedras lunares, a fim de possibilitar mais transações céleres. Por favor, permita que Papelio fique hospedado em sua base. Se não se importar, troque 1000 pedras lunares com Papelio sempre que tiver interesse. Eu estou contando com você. Dragão Negro Crodin. Dragão Negro. Um dragão negro chamado Crodin. Parecia que ele era o proprietário do escritório de advocacia Dragão Negro na realidade. Se isso fosse verdade. Era por isso que o nome do escritório era Dragão Negro. Eles disseram que são uma força neutra. Então por que é que Crodin compra pedras lunares? Ele não sabia o motivo. No entanto, Lucan poderia receber dinheiro e essências com a venda de pedras lunares. Ele imediatamente entregou as 2000 pedras lunares para Papelio e silenciosamente entrou no armazém. O armazém tinha se ampliado e todos os tipos de essências estavam empilhadas como montanhas. Agora, acho que deveria fortalecer minhas asas. Para reforçar suas asas para o estágio 3. Ele converteu 2000 essências de uma vez só. Você obteve 2000 pontos de poder do caos. Poder do caos necessário para o estágio 3. 2000 de 2000. Naquele momento, suas asas brilharam com uma luz ofuscante. As asas do caos foram aprimoradas para o estágio 3. Seu dano aumentou consideravelmente. Seus pontos de vida aumentaram em 1000. Sua mana aumentou em 1000 pontos. Você despertou a vontade do clone. Você pode invocar um clone. Que? Um clone. Assim como Exia e os monstros de nível Lorde. Luca agora conseguia invocar um clone. Asas do Caos, estágio 3. Classificação mítica. Asas com uma vontade caótica. É possível voar livremente. Mais 3000 pontos de vida. Mais 3000 mana. Conforme o estágio aumentar, o poder de ataque aumentará significativamente. Resistência a todos os elementos aumentará significativamente. Vontade da sobrevivência será ativada quando os pontos de vida estiverem abaixo de 30%. Você pode invocar um clone. A partir do estágio 2. Uma habilidade única será adquirida em cada etapa. A partir do estágio 4. A probabilidade de falha em cada aprimoramento irá aumentar. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 4. 0 de 8000. Um clone. Ele imediatamente tentou convocar um clone. Um clone com a mesma aparência que ele apareceu. No entanto, ele não tinha nenhum equipamento. Ele só usava roupas resistentes. O clone tem 1/3 do poder de combate do corpo principal. O poder do clone irá subir cada vez que você subir de nível. Se o clone estiver usando um equipamento apropriado, o poder de ataque irá aumentar. Se o clone for destruído, ele pode ser regenerado utilizando 1000 de poder do caos. 1. O clone tinha 1/3 do poder de ataque do corpo principal. Seria útil para lidar com monstros de classificação mais baixa. Entretanto, ele não devia abusar da habilidade. Se ele fosse destruído, isso exigiria 1000 pontos de poder do caos para recriar o clone. Particularmente, ele também precisava de equipamentos para participar do combate. Vou invocá-lo apenas de vez em quando. Dispensar. O clone se transformou em fumaça e entrou nas asas de Luca. Ele continuou a aprimorar as asas para o estágio 4. Para o próximo estágio, o poder do caos necessário aumentou demais. A partir do estágio 4,
A probabilidade de falha em cada aprimoramento irá aumentar. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 4. 0 de 8.000. Além disso, a probabilidade de falha aumentou. Havia uma chance considerável de que o aprimoramento pudesse falhar. Droga! Se isto falhar, 8.000 essências vão pro espaço. Luca respirou fundo e preencheu o poder do caos. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 4. 8.000 de 8.000. Assim que 8.000 essências foram convertidas para poder do caos, uma mensagem apareceu. Gostaria de consumir 8.000 pontos de poder do caos para fortalecer as asas do caos para o estágio 4. Sim ou não? O poder do caos consumido será perdido se o aprimoramento falhar. Sim. Por favor. Não era 1 ou 2. Mas 8.000 essências. Ele nem sequer queria conjecturar a possibilidade do fracasso. Contudo, o aprimoramento das asas do caos para o estágio 4 falhou. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 4. 0 de 8.000. Porra! Ele ficou absolutamente putaço. Ele pensou que poderia ser um erro. Mas não era esse o caso. Ele tinha falhado. Do nada. 8.000 essências foram para o lixo. Droga! Luca resmungou e converteu mais essências para poder do caos novamente. Ele ainda tinha 20.000 essências sobrando. Então ele tentou novamente. O aprimoramento das asas do caos para o estágio 4 falhou. Poder do caos necessário para aprimorar para o estágio 4. 0 de 8.000. Mais uma vez. Foi um fracasso. Ah! Qual é? Desse jeito eu morro de agonia. Agora eram 16.000 essências em nome do santo. Ele estava mal-humorado a ponto de querer arrancar aquelas malditas asas com as mãos. Esta é a última vez. Por favor. Não me decepcione. Luca mais uma vez converteu 8.000 essências em poder do caos. Agora, ele só tinha 4.000 essências sobrando. A terceira tentativa. Será que falharia de novo? Naquele momento, suas asas brilharam com uma luz resplandecente. As asas do caos foram aprimoradas para o estágio 4. Seu dano aumentou consideravelmente.